primeira que é o uso de pincéis preparados por nós mesmos, que às vezes em ocasiões especiais você precisa de um pincel com uma utilidade diferente, né? Porque nem sempre dá para ter um efeito legal só com os que a gente tem na lista do Photoshop. Como por exemplo nessa última Deviation que eu fiz, aquelas moedas todas foram um pincel só, que eu apliquei alguns detalhes assim, que eu vou mostrar para vocês como eu fiz. O brilho das águas que eu faço, tanto nessa última também que eu fiz, como na outra da Zai, né, debaixo d'água. Como eu faço efeitos de mistura de cores com pincéis. E como eu faço metal, que é uma coisa que não tem mistério, assim, não tem dificuldade de fazer, sabe? É só uma questão de observação e de detalhamento mesmo. Não que você tenha que fazer todos os detalhes do metal, mas algumas coisas básicas são importantes para que ele pareça um metal. Então vejamos. Primeiro, a gente vai começar com a criação de pincéis. Antes de mais nada, você abre um novo arquivo, coloca aproximadamente 500 por 500. Vamos ver aqui. Ok. Tem que ser sempre uma dimensão quadriculada. Quadriculada não, quadrada. Quadriculada pode ser um retângulo também. E o pincel, o formato tem que ser sempre feito com o preto. Não pode ser feito com outra cor. Vamos fazer, por exemplo, a moeda. Aqui eu crio uma elipse. Deixa eu... Crio uma seleção de uma elipse. Geralmente nesses momentos eu uso essa seleção mesmo, porque ela é bem simétrica, né? Bem correta. Então não sai nada de errado. Ao invés de eu chegar aqui e pincelar de qualquer jeito, eu chego com a seleção, né, no caso de uma coisa redonda. Aí eu fiz a parte de cima. Só que a moeda, ela, por exemplo, não é uma elipse chapada. Ela tem a espessura dela. E geralmente ele aparece, né? A espessura geralmente aparece. Então nesse caso, o que eu fiz? Dupliquei aqui a camada. Acho que isso não vai dar certo não. Funcionou por aí. Dupliquei, diminui a opacidade. Vou deletar essa barra de cima. Vou deletar. Preencher com branco. Não, preencher com branco também não dá. Então não dá porque assim, ele estava em camada dupla, ela estava com opacidade baixa. Por mais que eu preenchesse de branco, ele não ia ficar branco, porque a opacidade não estava em 100%. Então eu deixei a seleção, juntei as duas camadas, e agora se eu preencher em branco vai ficar branco. E aqui tem que tirar esse cantinho aqui, porque assim, bem básico. Isso aqui não é a moeda mais perfeita do mundo. Aí eu venho com um pincel levemente mais claro para fazer como se fosse o brilho dela. Diminuir a opacidade do pincel. Vou fazer esses tracinhos aqui, que no caso são os reflexos da luz sobre a moeda. Conseguem ver isso? É bem de leve assim, tá vendo? Não pode deixar muito branco, porque quando esse pincel se aplica com outras cores, essas áreas mais claras elas ficam transparentes. Todas as áreas claras do pincel ela vai ficar transparente. Então, terminou, em tese, você terminou aqui o seu pincel. O que você vai fazer? Você vem em Edit, Define Brush Preset, sei lá, sou horrível em inglês. Moeda. Pronto, agora a gente tem aqui o pincel da moeda. Só que ele não está ainda definido para você fazer como se ele tivesse espalhado em algum lugar. Então, agora, a parte mais importante é você mexer nas pré-definições do pincel, que
é esse quadradinho aqui. Peraí. Aí aqui, olha só, tem muitas opções. Isso aqui que realmente faz a diferença na hora de você criar o seu pincel, na verdade. Que aqui, olha, tem o brush Tip Shape, que ele regula a espessura do pincel, que é muito importante. Não nesse caso, porque tem uma outra coisa que já ajusta a espessura da moeda. Vou mostrar pra vocês o que é. Aí aqui você bota o espaçamento. Tá vendo? Ó? Quanto maior o espaçamento, menor a quantidade de moedas por espaço. Redundância. O diâmetro a gente mexe quando a gente mexe aqui. Virar... esse aqui não vai fazer muita importância agora. Aí tem agora, shape dinâmica de formato. Eu não vou arriscar ficar falando inglês não, porque senão eu vou pagar amigo aqui. Aí aqui tem o diferencial de tamanho, que ele tá aqui, olha. Pela pressão da caneta. Quanto menos você apertar a caneta, ele vai ficar bem pequeno. E aí você pressiona mais, ele fica maior, aí menos, ele fica menor de novo. Tá vendo? E ele só tá assim espaçado porque eu mexi aqui. Lembra que no começo ele tava assim. Aí agora eu boto aqui e aí ele já dá a distância assim. Aí eu regulo. Eu quero menos moedas por distância. Pronto, tem menos moedas por distância. Diâmetro mínimo, ele vai determinar o tamanho mínimo que vai começar a sua pincelada. Para ele não começar tão pequeno como está aqui, ou começar menor ainda, que se você botar menor. Aqui ele deixa bem grande já. De ângulo, ele tipo muda assim, conforme você vai pincelando, ele muda o ângulo do brush, do pincel. Aí aqui é como ele controla essa mudança. O off, ele vai controlar assim, desordenadamente, não vai ter uma pré-definição para ele controlar isso. Conforme você for pincelando, ele vai fazendo de qualquer jeito, aleatoriamente. Se você colocar, por exemplo, em impressão da caneta, quando você... Caraca, peraí, que o espaçamento está muito grande. Quando você apertar menos, ele vai aplicar o ângulo. Quando você apertar mais, ele aplica menos. Bem por aí, mais ou menos.